Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos dar sequência à série Provocando o Novo de Deus. Nós já falamos no primeiro vídeo sobre a história de Ana e Penina, sobre como provocar, como fazer um voto com Deus e ser respondido. No segundo vídeo, para você que ainda não assistiu, nós falamos um pouco sobre a história de Abraão e Isaac, o pedido que Deus faz a Abraão, o sacrifício que Abraão leva para Deus através da vida do filho dele, de Isaac. E hoje nós vamos dar sequência com uma nova história, agora falando de um chamado, um dos principais chamados que existiu na Bíblia, quando Deus chamou o Gideão. Mas antes da gente começar, eu quero fazer uma pausa, eu quero te pedir um favor. Para aqui rapidinho, bota aqui no sininho, clica no sininho, nesse momento você vai passar a ser inscrito no nosso canal, caso você ainda não seja. É rapidinho, você para aqui um segundo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha importante receber essa palavra, curte aí e comenta alguma coisa. É importante pra gente receber o teu testemunho, saber como Deus tem falado contigo através do nosso canal e através dos nossos vídeos. Amém? Vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 11. Vamos lá. Juízes 6, 11. A palavra de Deus diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezitra, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, vamos fazer uma pausa antes da gente dar sequência, só para a gente contextualizar. Essa passagem aqui, nesse momento, o povo de Israel estava cativo ao povo midianita. Então, nesse momento, o povo de Israel, como várias vezes durante a história, estava fazendo muita coisa errada ao olhar de Deus, e por isso era um povo cativo aos midianitas. E nesse momento, Deus decide levantar um homem para libertar o povo. Da mesma maneira que Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito, da mesma maneira que Deus levantou Sansão para libertar dos filisteus, aqui Deus levanta Gideão para libertar o povo dos midianitas. E quando Deus levanta Gideão, Deus manda um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chega no local onde Gideão estava trabalhando. E a primeira parte que me chama a atenção dessa história é o que Gideão estava fazendo e como Gideão estava fazendo. Por quê? Porque Gideão recebe um chamado de Deus, como muitos de nós, como eu um dia recebi um chamado de Deus para começar esse canal. Mas Gideão recebeu um chamado de Deus para fazer algo específico, que era libertar o povo. Mas nesse momento Gideão ainda não tinha entendimento suficiente para isso. E o mais interessante é, Deus chega para chamar Gideão no momento que ele estava, a Bíblia diz novamente, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Então a primeira coisa que Gideão é chamado no momento que ele está fazendo o quê? Trabalhando. Primeiro ponto, entenda, ninguém é chamado por Deus sem estar fazendo nada. Ninguém é chamado por Deus ocioso. Davi, quando é chamado, ele estava lá com as ovelhas ajudando o pai. Gideão, quando é chamado, está trabalhando. Todo mundo, quando é chamado por Deus, está fazendo algo. Então, o chamado de Deus, ele sempre acontece quando você está se movendo em direção a algo e Deus te chama, às vezes, para fazer outra coisa ou até mesmo na mesma direção do que você já está se movendo. Então, Gideão é chamado, só que ele é chamado para malhar trigo num tanque de prensar uvas. Então, olha como é que é antagônico. Aqui ele está malhando trigo num local que não era para malhar trigo, ele está malhando trigo num local que era para prensar uvas. Então aqui Gideão está fazendo algo contraditório, Gideão está fazendo algo que nos chama muita atenção. E mesmo assim, Deus vai lá e chama ele no momento que ele está trabalhando. E logo depois disso, o anjo do Senhor diz para Gideão o seguinte, então o anjo do Senhor diz, poderoso guerreiro, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. E aí, quando o anjo fala isso para Gideão, a primeira impressão do Gideão é, como a maioria dos chamados que a gente viu na Bíblia, ele diz, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? Aqui, a palavra de Deus nos revela o seguinte, vamos lá, vamos dar sequência, depois a gente fala um pouco mais. Então o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Então ele responde de novo, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Então respondeu o Senhor, eu estarei com você. E você derrotará todos os midianitas como se fosse
um só homem. E Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Vamos fazer uma pausa primeiro para a gente refletir sobre o inconformismo de Gideão. Algo me chama a atenção nessa passagem e algo que, inclusive, recentemente, eu orando com Deus, no meu quarto, no secreto com Deus, Deus me confrontou com essa palavra, que é o inconformismo. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas que às vezes conhecem a palavra de Deus, pessoas que ouviram histórias, pessoas que conhecem a história de Gideão, conhecem a história de Jesus, conhecem a história de Moisés, conhecem a história de pessoas, mas não vivem isso na prática no seu dia a dia. Eu, Vitor, orei isso para Deus um dia desses. Eu orei falando: Deus, se você de fato falou com Gideão desse jeito, se você de fato falou com Moisés, se você fez a sarça queimar, se você mandou o teu filho unigênito, se você fez todas essas maravilhas que a gente conhece através da Bíblia, Deus, faz isso na minha vida, eu quero viver isso. Eu estava inconformado quando eu fiz essa oração com Deus, isso foi essa semana. E Deus me deu uma direção em relação a essa oração. Então, às vezes nós precisamos de fato ser inconformados. Às vezes nós precisamos literalmente confrontar Deus. E a gente tem medo disso. Mas pensa, Deus é teu pai, pô. Deus está contigo, Deus quer te ajudar, Deus quer te direcionar. E se você não está ouvindo a voz de Deus, você precisa estar inconformado com isso, porque não é normal um filho não ouvir a voz do pai. Se um filho não ouve a voz do pai, se o filho não sabe o que o pai quer de um filho, como que você vai agir se você não sabe o que o teu pai espera de você? Se você não sabe o que teu pai quer te direcionar? E esse inconformismo de Gideão me chamou muita atenção, porque Gideão, nesse momento, ele agiu como alguém novo na fé. Como alguém que acabou de conhecer Jesus, por exemplo, nesse caso aqui não tinha Jesus ainda, mas como alguém que hoje acabou de conhecer Jesus, é novo na fé, está começando a dar os primeiros passos, ainda não sabe como caminhar segundo a palavra de Deus, só que nesse momento ele decide pedir sinais a Deus. E sinais e prodígios é uma das principais formas de Deus falar conosco, que às vezes nós não usamos, porque a gente tem medo de confrontar. Só que Deus quer que você confronte, Deus está esperando você confrontar Ele, Deus está esperando que você fale: Pai, me dá clareza da Tua palavra, me dá clareza do que o Senhor espera de mim, me dá clareza do que eu tenho que fazer para que a Tua vontade se cumpra na minha vida, para que eu tenha certeza do que o Senhor espera de mim. O que eu preciso fazer para que isso aconteça? E Gideão aqui confronta Deus, primeiro falando: Pai, mas eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor do meu clã, como que o Senhor está me escolhendo? E esse é o primeiro pensamento da maioria de nós. Por quê? Porque nós somos limitados, e isso é normal, tá tudo bem. Todos nós temos as nossas limitações, porque a grande verdade é que tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, nada mais é do que uma consequência do que nós já vivemos até hoje. Então, se você tem hoje 20, 30, 40, 50 anos, o que você conhece hoje é resultado do que você já viveu nos últimos anos da tua vida. Só que entenda, você tem uma vida que é limitada. Se você tem 50 anos de idade hoje, por exemplo, as tuas experiências são limitadas a 50 anos. Deus já conhece tudo. Deus sabe tudo desde quando Ele criou o mundo, desde quando Ele deu a história de Abraão, desde quando Ele chamou Gideão. Deus sabe de tudo. Então, Deus tem a experiência necessária para te guiar, para te direcionar. Ele escreveu o teu futuro. Então, a partir disso, nós conseguimos ter a compreensão que, se nós não tivermos esse inconformismo de Gideão, talvez nós nunca vivamos o que Deus espera de nós, simplesmente porque a gente não pediu um sinal. Simplesmente, porque imagina, se Deus me chama e eu falo, isso aconteceu comigo, eu contei já para vocês aqui quando eu decidi criar esse canal. Quando eu criei esse canal, Deus me deu um chamado bem claro e falou: Vitor, cria um canal para levar a palavra de Deus e conta as tuas experiências, os teus testemunhos, para que as pessoas saibam que eu sou Deus na tua vida e que eu posso ser na vida delas. Só que quando Deus me deu esse chamado, meu primeiro pensamento foi: Deus, não, mas eu sou muito pequeno. Não, Deus, mas eu sou limitado, eu não quero fazer isso. Mas como assim? As pessoas conhecem o meu passado, como é que eu vou levar a palavra de Deus para o canal do YouTube? As pessoas vão me confrontar. A minha principal reação foi medo. Eu tive medo de fazer isso, eu tive medo de seguir a direção de Deus, da mesma maneira que Gideão teve aqui. Só que no meu caso, eu ainda fiquei 6 meses amargurando com esse medo, até que Deus me confrontou de um jeito que eu tomei coragem e falei: tá bom, Deus, então eu vou fazer isso. Se eu fizer isso, que o Senhor me dê esse sinal ainda essa semana, e o sinal que eu havia pedido, de fato aconteceu naquela semana, e a partir dali eu nunca mais parei de cumprir o chamado de Deus. Mas Gideão aqui faz a mesma coisa, e até que, inclusive, quando eu fiz isso, eu nem conhecia essa história ainda na prática, eu fui conhecer depois. E Gideão aqui faz o seguinte: Gideão pede um sinal para Deus. Olha o que ele fala. Ele fala: Senhor, respondeu Gideão,
Como posso libertar Israel? Meu clã menor é o menos importante de Manassés. E além disso, eu sou o menor da minha família. Meus irmãos são melhores do que eu. Minha família tem pessoas melhores do que eu. Como pode ser eu o escolhido? Mas como a gente sabe, Deus não escolhe ninguém simplesmente pelas habilidades. Deus escolhe pelo coração. Então Deus conhecia o coração de Gideão da mesma maneira que ele conhecia o coração de Davi quando ele o escolheu para ser rei de Israel. Então Deus escolhe Gideão e ele fala: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus está falando aqui? Gideão, não importa a quantidade de homens que tiverem contra você, não importa a quantidade de inimigos, não importa quem é o teu inimigo hoje, se o teu inimigo está no teu trabalho, se o teu inimigo está na tua vida pessoal, se o teu inimigo está no mundo, se o teu inimigo é apenas o diabo, não importa o que está contra você. Se você for sozinho, eu te garanto vitória. Você vai derrotar esses midianitas, não importa como, eu vou te garantir a vitória está em mim, a vitória não está em ti. Eu te garanto essa vitória, Gideão. Vai com a tua força, vai do jeito que você está, vai fraco desse jeito, vai desse jeito, porque aí sim não haverá dúvidas de que quem garantiu essa vitória não foi você, não foram os teus homens, mas sim eu. Então é a partir dessa promessa que Gideão começa a agir. Mas o que me chama a atenção aqui, eu não quero me aprofundar tanto nessa história, vocês conhecem talvez a história dos 300 homens de Gideão, eu não quero nem falar sobre isso, eu quero falar simplesmente sobre o chamado de Gideão aqui hoje. Porque quando Gideão foi chamado, primeiro ponto, ele estava trabalhando. Segundo ponto, ele acreditou que ele era pequeno para aquele chamado. E isso acontece dentro de nós toda vez que nós somos chamados por Deus. Se nós temos um chamado por Deus, nós acreditamos que nós somos muito pequenos para aquilo. Só que a grande verdade é, Deus espera de nós um avivamento. Deus quer levantar jovens nessa nação para se levantarem e clamarem a voz de Deus. Deus não quer que ninguém pare o que está fazendo. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio, eu sou engenheiro, eu faço outras coisas, mas eu não posso parar de cumprir a palavra de Deus na minha vida, porque é apenas cumprindo a palavra de Deus e colocando Deus como prioridade das nossas vidas que nós vamos de fato poder usufruir de tudo que Deus tem para nós, não pelas bênçãos, mas sim por quem Ele é, crendo no que Ele é e no que nós podemos viver a partir disso. E a partir disso, depois que Gideão entendeu que ele era pequeno, mas mesmo assim ele confrontou Deus, ele pediu um sinal. E às vezes o que falta nas nossas vidas é pedir um sinal claro. Deus, então se isso é da tua vontade, se um pensamento... Entenda uma coisa, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma coisa acontece dentro de nós começamos a ser transformados. E uma metanoia começa a acontecer na nossa mente. E é algo inexplicável, que pessoas que estão de fora nunca vão entender se não vivenciarem. É como algo que você sente, não tem como falar apenas, você precisa sentir para entender. E a partir disso... Quando nós começamos a ser transformados, nós pedimos coisas para Deus. Só que quando nós pedimos essas coisas para Deus, às vezes Deus responde e nós não temos clareza do que Deus está falando. Porque nós somos novos na fé. É como um idioma. Eu falei isso no vídeo anterior. É como um idioma. Se você começou a aprender inglês agora, quando você começa a ouvir as primeiras palavras, aquelas primeiras palavras, talvez uma você entenda, outras não. E conforme você vai aprendendo aquela maturidade naquele idioma, se você mora, por exemplo, 6 meses num país que fala inglês fluente, daqui a 6 meses, com tudo que qualquer pessoa falar ali, você vai estar entendendo. E a vida com Deus é igualzinha. Se você hoje começou a ouvir a palavra de Deus, quando Deus te dá uma direção, você vai ouvir, mas não vai entender tão bem. Vai parecer um novo idioma, é algo novo. Só que quando você começa a viver com Deus, Deus vai começar a falar e você vai começar a entender que através da palavra dele, que através de pessoas, através de experiências, através de sinais e prodígios, Deus está falando e é muito claro que é a voz de Deus, porque onde há Deus não há dúvida. E quando você começa a ter essa clareza, pedir um sinal é algo simples, é algo que normalmente é algo até mais... Para quem é mais novo na fé, mas eu faço isso o tempo todo, eu fiz isso essa semana. Eu pedi um sinal para Deus, Deus me deu uma direção, e eu vou contar esse episódio para vocês. Deus me deu uma direção para que eu me mudasse, eu sabia que eu tinha que me mudar, eu comecei a buscar outras coisas, e eu gostei de um apartamento, eu vi com a minha esposa, a gente viu esse apartamento, só que quando eu entrei nesse apartamento, eu orei, e eu acreditava que era aquilo, porque as minhas sensações, os meus sentimentos me diziam que era aquele apartamento. Só que eu orei, botei na mão de Deus, eu falei, Deus, pelo amor de Deus, pelo teu amor, se não for da tua vontade, me dá um sinal, Pai. E Deus, na manhã que eu estava com tudo marcado, eu estava com as malas prontas, eu estava com tudo certo, Deus me deu uma palavra falando que se eu saísse naquele momento, eu estaria indo contra a vontade dele. E quando Deus me deu aquela palavra, foi algo internamente angustiante. Eu comecei a ficar angustiado com aquela palavra e eu pedi um sinal. Eu falei, Pai, se realmente não for da tua palavra, até meio-dia eu quero que você me dê um sinal claro. Eu quero que você me dê um sinal claro da negociação que eu estava naquele contrato. Existia uma cláusula naquele contrato que eu não tinha gostado, que estava me deixando desconfortável. E eu pedi para a corretora do imóvel falar com a proprietária
para ela mudar aquela cláusula. E eu falei, Deus, se for da tua vontade, até meio-dia eu receberei uma resposta positiva sobre essa cláusula. Se não for da tua vontade, até meio-dia eu receberei uma resposta negativa sobre essa cláusula. Mas Deus, eu estou sendo objetivo contigo, seja objetivo comigo. Não deixa passar de meio-dia sem que eu tenha uma resposta clara tua. Porque se passar até meio-dia eu vou entender que o Senhor simplesmente não quer falar comigo. E você é meu pai, você tem que falar comigo. Me dá uma direção, pai. E eu fiz esse propósito, coloquei isso na mão de Deus e pedi esse sinal. E quando deu 11h59, em ponto, eu posso mandar o print para vocês, eu boto o print aqui nesse vídeo. Eu tirei print e mandei inclusive para minha esposa. A corretora me respondeu. A proprietária acabou de declinar sobre a tua cláusula, ela falou que não muda essa cláusula de jeito nenhum. Vamos seguir mesmo assim? E ali eu entendi que era um sinal claro de Deus, que aquele apartamento não era o que Deus queria para minha vida. Eu simplesmente tirei um print, mandei para minha esposa e falei, amor, seguinte, tá tudo declinado, a gente não vai mais para esse apartamento, a gente já estava com as malas prontas, já estava com tudo pronto, a empresa de mudança ia chegar 1 hora depois na nossa casa, eu falei, amor, liga para a empresa de mudança, cancela tudo, liga para quem tiver que ligar, tudo que a gente já marcou para fazer essa mudança entre hoje e amanhã, cancela tudo agora, porque Deus me confirmou que não é para ser. E minha esposa, do jeito que é, ela falou, não, mas peraí, amor, como que Deus falou contigo e não falou comigo? E ela teve o mesmo inconformismo que Gideão teve aqui, e ela, sem falar comigo, ela orou. Ela orou e falou, Deus, se você falou com meu marido, fala comigo. E foi através desse mesmo inconformismo que eu tive e orei, que a minha esposa teve e orou, que ela pediu um sinal. Ela falou, Deus, me dá um sinal. Se realmente você falou isso com meu marido, eu vou abrir a Bíblia e você vai me dar uma mensagem clara que é a tua palavra sobre a nossa vida. E ela abriu exatamente no mesmo versículo que Deus me deu na mesma manhã. Eu li o mesmo versículo no mesmo dia de Jeremias, 40 e alguma coisa, eu posso puxar depois para mostrar para vocês. O mesmo versículo que eu li às 4 horas da manhã, a minha esposa leu às 2 da tarde. E ela abriu aquele versículo, ela leu aquela passagem, ela tirou foto, me mandou e ela falou, amor, por acaso a passagem que você leu é essa aqui? E quando eu li, eu falei, amor, não é possível. Você leu na minha Bíblia? Ela, não, eu li na minha. Eu falei, amor, eu te falei. Ela falou, não, você não me falou. Eu falei, então como assim? Ela, amor, Deus me mandou a mesma passagem, Deus me falou a mesma coisa, que não é pra gente sair agora, que não é o momento certo, que não é o apartamento certo. Amor, vamos esperar no Senhor. E ali a gente entrou em concordância, nós decidimos juntos seguir aquilo ali, porque Deus nos deu um sinal. E dessa mesma maneira Gideão agiu. Então, se você tem algo que você ainda quer colocar, que você espera uma resposta do Senhor, agora, pensa no teu coração, ore em espírito, peça um sinal claro ao Senhor. Às vezes nós temos medo de pedir um sinal claro. Às vezes a gente quer orar e a gente quer simplesmente falar, pai, fala comigo. Só que se você ainda não tem discernimento para ouvir a palavra de Deus, você precisa ouvir de outro jeito. Você precisa ser claro, objetivo. Pai, eu quero que você me responda desse jeito. Se acontecer até meio-dia, até 2 horas, vai acontecer isso. E se acontecer, eu vou entender que isso é um sinal do Senhor. E se é para ser da tua vontade, vai ser assim. Se não for para ser, vai ser de outro jeito. Mas seja objetivo para que você, nas tuas limitações espirituais, não tenha dúvidas de que é Deus falando ao teu coração. Deus fala aos nossos corações, nós só precisamos ter discernimento para ouvi-lo, como quando nós aprendemos um novo idioma. É assim mesmo, e foi dessa maneira que Gideão pediu não apenas uma, mas 3 confirmações ao Senhor. E eu também nesse episódio, além disso acontecer, depois eu pedi mais 2 sinais para Deus, para que Deus fosse me instruindo sobre isso. E aqui Gideão também, ele primeiro pediu um sinal para que Deus respondesse, e Deus deu os 3 sinais para ele. Deus falou com ele 3 vezes através dos sinais que ele pediu. Então, peçamos sinais para o Senhor, vamos pedir, Deus só quer que a gente fale com Ele para que Ele possa falar com a gente. E através disso, Gideão entendeu o chamado dele e depois vocês conhecem a história. Ele destruiu tudo que tinha sobre os templos de Baal na própria casa dele, no lugar que ele morava. Depois ele chamou o exército, depois ele com os 300 homens derrotou, e isso a gente vai dar sequência num próximo vídeo, não no próximo, mas a gente vai ainda falar um pouco mais sobre a história de Gideão. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje é como Gideão estava trabalhando, como Gideão era pequeno ao olhar dele, mas mesmo assim ele foi chamado para libertar um povo e através dos sinais que ele pediu para Deus, que ele teve certeza de que Deus queria usá-lo. Vamos pedir sinal para Deus e dessa maneira Deus com certeza vai nos usar. Se você crê nisso, feche seus olhos em nome de Jesus e vamos fazer uma breve oração
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, Pai, para que Tu nos dê maturidade para entender da Tua palavra, Pai. Pai, quando nós começamos a Te ouvir, muitas das vezes nós não temos clareza, nós não temos discernimento, mas, Pai, nós declaramos que queremos ir além, Pai, queremos ir mais profundo, queremos mergulhar mais profundo, Pai, da mesma maneira que Jesus, quando estava naquela festa dos tabernáculos, no último dia, Jesus declarou: quem tem sede, vem a mim, beba da água limpa e eu farei fluir um rio de águas vivas dentro de vocês. Da mesma maneira que Jesus declarou aquilo no último dia do tabernáculo, Pai, nós declaramos aqui em nome de Jesus que fluirão rios de água viva dentro de nós e a partir desses rios a Tua palavra fluirá, o Teu Espírito Santo fluirá nesse meio, nesse lar, nessa casa, nessa empresa, nesse negócio, em nossa vida, Senhor, nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus, Pai, que todos os sinais que nós pedimos ao Senhor serão respondidos, pois somos Teus filhos e queremos Te ouvir, Pai. Não nos deixa ficar sem ouvir a Tua palavra, Pai. Nós estamos inconformados, Senhor, com viver sem Te ouvir. Por isso, Pai, colocamos, Pai, tudo que temos, todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, todos os desejos do nosso coração, Pai, nós entregamos a Ti hoje, Senhor, e Te pedimos, seja claro, Pai, conosco. Vamos fazer sinais, vamos Te pedir sinais, e Tu nos responderá de maneira clara, objetiva, para que não haja dúvida de que não é o nosso coração, de que não é o nosso limitado entendimento, mas sim a Tua poderosa e santa vontade sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Age em nossas vidas, responde os nossos sinais, para que nós não tenhamos dúvidas de que Tu estás no meio do caminho, Pai, de que Tu estás à frente e que nós estamos no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se essa palavra te tocou de alguma forma, não esqueça, deixa aqui o seu comentário, comenta pra gente como que Deus falou com você através dessa palavra e curte, compartilha, manda para alguém que você acha que precisa recebê-la. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo.